Algumas pessoas travam a coluna, o pescoço ou a lombar, mas você sabe o que é uma coluna travada? Então assista esse vídeo e você vai entender. Eu sou Vinícius Boldrin, fisioterapeuta osteopata, e vou te explicar de maneira bem prática o que é uma coluna travada. Eu não quero que você tenha uma aula de anatomia, eu quero que você entenda melhor seu corpo para tomar melhores decisões sobre como cuidar dele. Essa é uma representação da sua coluna lombar, das suas últimas costelas e das suas pelves, ou do conjunto chamado bacia. Na coluna existem músculos pequenos, como os músculos intertransversários. São esses músculos aqui, ó. Eles vêm de uma estrutura que se chama transversa à outra, por isso se chamam intertransversários. Outros músculos pequenos são os interespinhais. Músculos interespinhais, vêm de uma espinhosa à outra. São pequenos músculos interespinhais. E existem também músculos grandes, como o quadrado lombar. O quadrado lombar vem aqui da sua pelve para as suas costelas, para as suas últimas costelas. Ele tem fibras nesse sentido aqui. E tem fibras no sentido da sua pelve para a sua coluna lombar também. Esse é o quadrado lombar. E ele também tem fibras que vão das costelas para a sua lombar. Fibras nesse sentido. Esse conjunto é o seu músculo, quadrado lombar. Existem outros músculos grandes que influenciam sua lombar. O grande dorsal, por exemplo. Vou só representá-lo aqui. Não vou desenhar, não é uma representação. E o psoas fica nessa região aqui. Ele vem daqui para a sua coluna lombar. Ele influencia a sua coluna lombar. São músculos grandes. Muito bem. Coluna travada é um espasmo muscular. E é um espasmo muscular de músculo grande, como o quadrado lombar. Músculo pequeno não consegue travar toda a sua coluna. Então o espasmo muscular de músculo grande é quem trava a coluna. Olha a diferença de tamanho entre músculos como esse e como esses pequenos aqui. Agora, falando de maneira prática e resumida, o travamento acontece quando em uma situação seu corpo entendeu que algum trauma chegaria à sua coluna. Por exemplo, ao carregar um peso. Se seu corpo entender que estruturas importantes da sua coluna foram forçadas, ele envia um comando neurológico para o músculo contrair, numa tentativa de imobilizar sua coluna para protegê-la desse trauma. Aí você larga o peso que estava carregando, mas o comando neurológico continua espasmando aquele músculo. E por isso a coluna continua travada. Mas tem uma coisa muito prática, mas muito importante que você precisa saber. Não se esqueça do que eu vou falar para você tomar as melhores decisões em relação à sua saúde. Na maioria das vezes, quando uma coluna trava, já havia algum nível de predisposição na mecânica corporal dessa pessoa. São muito comuns relatos de pessoas que travaram o pescoço quando foram jogar o finzinho de água que tinha no copo. Ou outras que travaram a lombar quando foram pegar uma caneta no chão. Você acha que o copo ou a caneta são peso suficiente para travar uma coluna? Claro que não. Já havia algo na mecânica corporal dessa pessoa predispondo ela ao travamento. Por isso, cuide do seu corpo. E para isso, pense, sinta e viva a saúde todos os dias. Um grande abraço, fique com Deus.